Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Eu não sei vocês, mas eu costumo tocar a minha vida, não digo com frases prontas, mas com algumas frases que me dizem muito. Bom, eu vivo repetindo que a vida apronta. E essa frase, para mim, tem vários significados e muita força, me coloca sempre com os pés no chão e com o alerta ligado. Existem outras muitas frases. Tem uma que eu começo dizendo que o mundo gira, é assim o mundo gira. Eu não vou concluir porque o assunto ao que eu me refiro sempre, quando eu cito essa frase, não tem nada a ver com o vídeo. Mas tem pessoas que preferem afirmar que o mundo não gira, o mundo capota, tudo bem, cada um se guia pelo que acredita. Agora, que essa vida traz surpresas, com certeza. E que esse mundo dá cada volta de 360 graus que a gente fica com aquela reação espetacular. Pois é. O relato a seguir é um exemplo dessas muitas mudanças no dia a dia. O que parece uma vidinha organizadinha, certinha, dentro das regras, de repente, olha as mudanças aí. Então eu peço que você assista até o final e tire suas conclusões. Senhor Romário, meu nome é Gabriel. Eu sempre fui, acredito que, ainda no útero da minha mãe, esperando a hora de explodir e ir para o mercado, eu sempre fui um comprador. Eu não sou bom de vender, não. Mas eu sou bom de negociar na compra. E essa minha habilidade já foi notada no meu primeiro trabalho, que foi um armazém na pequena cidade onde eu morava. Logo, eu fui admitido numa empresa de médio porte, numa cidade próxima da minha. Porque eu tinha duas características que todo empresário gostava num bom comprador. Eu sabia negociar, sabia barganhar, conseguia levar a negociação de uma forma light, mas séria, sem causar estresse, sem ir para o pessoal. E sempre, quase sempre, chegava aonde queria. E no final, aquele que negociava comigo tinha obrigado a concluir: esse cara é ruim de se negociar, mas é gente boa, porque eu nunca misturei. Altas discussões na hora de fechar, mas terminou o horário, aquele horário que a gente tem que colocar, sabe, a capa de profissional, de executivo, simbolizada pela gravata. Então terminou esse horário, tira a gravata, eu olho pro cara: vamos tomar uma cerveja para comemorar o que nós conquistamos. Aí ele olhava assim: mas quem conquistou o quê? Sei lá, mas vamos comemorar, acabou. Assim eu era. Eu gostava, eu gosto do que faço. Pois hoje estou mais velho, mas continuo comprador. E é claro, a gente vai aprimorando, a gente vai estudando, a gente vai fazendo contatos. E aquela empresa que negociava comigo, tentando me vender, ela também compra de alguém e passou a me admirar. Então, eu, formado em administração, com 22 anos, me tornei um profissional, um nome considerável dentro do meu ramo de atividade. Foi quando veio aquele convite inesperado: trabalhar numa grande montadora multinacional, peso pesado, empresa conhecida, com o salário pode bem maior, mas um ganho considerável dentro do que eu ganhava. Mesmo colocando custo-benefício, porque na minha cidade o custo de vida era menor, mas mesmo assim justificava. E aí, parti eu de mala e cuia para um novo desafio. Aluguei um apartamentinho pequenininho, o suficiente para eu botar minha mala, montar o armário, ter meu fogão. Eu sempre gostei de cozinhar, a minha salinha para receber, era um quarto e sala ajeitadinho. E comecei a trabalhar. Bom, de cara, na empresa eu conheci o Cláudio, o sujeito maravilhoso, ele era do meu setor, me recebeu muito bem, me deu algumas dicas de como proceder, do que evitar, do mau humor do chefe, colocou características de cada colega. O Cláudio se mostrou uma pessoa amiga e realmente se transformou no meu grande amigo. E através de Cláudio, eu conheci a Andréia, a sua namorada. Cláudio
Já tinha 6 anos de empresa no setor de compras, era um bom comprador também. O nosso setor tinha 8 funcionários. E a gente passava o dia todo negociando. O Cláudio era muito bem quisto na empresa. Eu aprendi muito sobre como funcionavam as engrenagens do meu novo emprego, inclusive como tratar meu chefe, que já era um homem de idade, já estava para se aposentar, já estava de saco cheio, era meio grosseirão, sabe, aquele profissional maravilhoso na época do analógico, estava na hora de pular fora, mas estava ali. E assim eu me equilibrei durante um ano. Os meus finais de semana seriam muito tristes, muito solitários. Eu nunca fui assim, uma pessoa extrovertida fora do trabalho, sempre fui contido. Então tinha uma certa dificuldade para fazer amigos. Namorar, então, para eu conquistar, meu Deus do céu. Eu era meio bananão, vamos dizer assim, e não queria passar vexame, porque eu percebia que o ritmo da cidade grande, as meninas eram diferentes, a forma de falar era diferente, eu não queria ser o caipirão tentando dar uma de conquistador, de pegador, então eu sempre fiquei na minha. Mas Cláudio me convidava para festas, quando ele saía para ir para um barzinho com a Andréia, ele me chamava, me apresentava uma série de amigas para ver se eu engatava com alguma, mas a gente ia lá, a noite era maravilhosa. Mas no final, beijinho, obrigado, foi um prazer. Às vezes até ia para o prazer, mas nada que tivesse um futuro, que desse vontade de ligar depois. E ele ficava insistindo que, cidade grande engole a gente, não dá para viver sozinho, eu tinha que arrumar uma cara metade, mesmo que fosse um menino, eu ia pá, merda, rapaz, tá me estranhando. Eu sou chamar um roceiro disso, nada contra, mas eu não sou para com isso, ele achava engraçado. André muitas vezes chegava, para de pegar no pé dele, uma hora ele vai encontrar a mulher que ele enxergue nela aquela companheira pro resto da vida. O Cláudio falava, mas eu não estou falando em casal, estou falando em namorar. Ela olhava para ele assim, quer dizer que não, nós é um caso à parte. Eram as piadas. E André muitas vezes dizia para mim, não leva, Cláudio, a sério é que ele gosta muito de ti e realmente quer te ver bem. Eu digo, não, com certeza, olha, se não fosse vocês são os melhores amigos que Deus poderia me dar. E quando chegou no final do ano, o tal do chefe estava para aposentar. Então era hora de escolher o outro chefe. A primeira notícia seria alguém que já estava ali, não viria ninguém de fora. Então de cara todo mundo colocou o Cláudio ou o Ernesto. O Ernesto, ele era um pouco mais velho de casa e de idade do que Cláudio. Cláudio tinha uns 30 anos, Ernesto tinha uns 34. Mas o Ernesto era um cara bonachão, gente boa. E ele não queria saber dessa coisa assim de ser chefe, de mandar. Não, ele queria bater o cartão dele, fazer o trabalho dele que ele fazia muito bem feito, responder pelo que ele fazia, mas não estar ali comandando, ele não se sentia um chefe. Ele com certeza dizia, se eu entrar na chefia, daqui a um pouquinho vocês vão montar em mim porque eu não sei mandar. E ele fez chegar essa decisão para os diretores. E ele realmente seria o escolhido. Mas aí abriu a brecha. Cláudio. Nossa. Eu lembro que depois que ficou definido que não seria Ernesto e que a escolha ainda seria de alguém da casa, nossa, nós fomos para um barzinho, Cláudio comemorou, pagou a conta, ele estava feliz da vida, era o sonho dele. Era uma grande conquista. E ele dizia para André, neguinha, nós vamos poder até casar. Ele dizia, tô fora, louca, sabe? Só que veio o dia da revelação de quem seria o novo gerente do departamento de compras. Seu Romário, eu. Ninguém entendeu, muito menos eu. Eu com 1 ano de casa. Eu que ainda estava aprendendo. Fui o indicado. Fui o escolhido. No dia da revelação, o diretor olhou para Cláudio visivelmente decepcionado e disse, você é um grande funcionário. Continue do jeito que está. A sua vez vai chegar. Mas nesse momento, a empresa precisa de um homem com as características do Gabriel. Depois que eu fui saber que eu já havia sido contratado via referências maravilhosas,
E a diretoria, não sei por que carga d'água, considerava que eu encaixava, que seria eu o novo gerente. A não ser que eu decepcionasse. Se eu decepcionasse, se eu não fosse tudo aquilo, quem assumiria seria o Ernesto. Mas eu fui aprovado com louvor. Senhor Romário, eu estou falando em reuniões com a diretoria, com um cargo de executivo júnior, com um salário, mas muito maior. Muito maior. Olha, mas eu via o desapontamento na fisionomia de Cláudio. Eu entendia, se eu estivesse no lugar eu também estaria. Poxa, a última coisa que eu queria fazer é que ele sofresse. Eu fui conversar com ele, porra, Cláudio, eu tô chateado. Ele mostrou ser um cara gigante, me deu um abraço. Parabéns pelo cargo. Não vou dizer que eu estou triste, claro que estou, mas business é business e quem escolhe são os homens lá em cima. Então, se não sou eu o escolhido, fico feliz em ser você, porque eu aprendi a te amar, cara. Tu é um irmão pra mim. Aí se abraçou em mim, a gente chorou pra caramba. Foi uma coisa incrível. Mas daí chegou a minha vez de pagar o happy hour. Aí convidei os mais chegados e fomos para um barzinho diferente, bem no centro da cidade, calçadão, gente bonita. E estamos ali. Andréa estava sentada do meu lado, dando risada. Cláudio tentava ser natural, mas lógico, não conseguia. Mas de repente, eu olhei em linha reta assim. Eu vi aquela criatura, uma fêmea da espécie humana, com aquele cabelo preto, longo, com aquela pele linda, com aquele olho que parecia duas águidas, sabe, águida de bolinha de gude, parecia saltar para fora da cara. E aquela coisa me encarando. Olha, eu olhava para trás, para o lado, e dizia, meu Deus do céu, será que é comigo mesmo? Eu não sabia onde enfiar a cara. Não, mas tinha que ser, olha a Andréia, aquela coisa maravilhosa, não podia ser. Não, não, de jeito nenhum, não. Por mais ruinzinho que eu fosse, o meu 3x4, pô, ela estaria olhando para a Andréia. E a Andréia estava à minha direita e à esquerda não tinha ninguém, era a janela, então era eu, a não ser que ela fosse tarada por parede. Nisso, seu Romário, eu olhava, mas meio sem jeito, eu não queria deixar transparecer. De repente, aquela mulher levanta, calmamente, chega perto de mim. Você me dá licença? Eu falei, não. Aí eu olhei para a Andréia, olha, com todo respeito, hein? Não, não, a Andréia falou, não, ele não é meu namorado é aquele ali. Aí ela me encarou, mas quando aqueles olhos bateram nos meus, eu achei que ela chegou na alma do meu espírito. Ela me perguntou, você é primo da Sueli? Puta, foi uma decepção. Eu imaginei tudo, menos ser confundido com o primo da Sueli. Eu olhei pra ela e disse, não conheço nem a Sueli. Aí, tá, então desculpa. Só que ela não foi embora, ela ficou olhando pra mim. Nisso, o Cláudio fez o que eu deveria fazer. Mas como é teu nome, menina? Ela falou, é Marcela. Ô Marcela, não quer sentar aqui com a gente? Não quer ficar com a gente aqui? Eu acho que o Cláudio entendeu que eu estava meio balançado. Pela primeira vez na vida, assim, me viu interessado. E realmente em alguém. Aí ela agradeceu, o Cláudio rapidinho, muito do filho da puta, já colocou a cadeira da Marcela do meu lado. A noite continuou. E sem eu perceber, eu passei a dar atenção mais para ela. Conversa, sorriu. Foi uma coisa muito legal. André olhou pro Cláudio e disse, pô, cara, tu tá na profissão errada, tu tinha que ser cafetão. E ele falou, fica quieta. Aí a noite passou, foi maravilhosa. Nossa, a Marcela, sabe aquela mulher que te completa na conversa, inteligente e coisa? Na hora do vamos embora, aí ela levantou, eu disse, você tem com quem ir? Ela falou, tenho, por incrível que pareça, eu estou na mesa ali com meus amigos, a Dora e o Bianchi, são meus irmãos, na verdade,
Ele é meu irmão, a Dora é minha cunhada, e eu vou com eles. Eu falei, tá. Vê se tem cabimento. Eu falei, tá. Ela pegou um papel, escreveu Marcela no telefone, se tu quiser, liga pra mim. E saiu. Quando saiu, o Cláudio queria me dar porrada. Assim, não quis bater em mim, porque perdeu a vaga. Ali, queria me dar porrada. E, cara, como é que pode ser tão banana? A mulher tá esfregando na tua cara. Eu disse, exagero. André olhou pra mim, agora eu vou concordar com ele, poxa. Ô, meu amiguinho, tu é banana mesmo. Tá. Aí eu fui, guardei o papel, fomos pra casa. Aí entrei naquela semana atribulada. E não tinha tempo pra nada. Foi uma mudança muito grande, uma mudança de mesa, de postura, de conduta, de aprendizado. E passaram algumas semanas. Olha, eu acho que na terceira semana, a secretária me transfere uma ligação. Aí eu atendo. Alô? Do outro lado. É Marcela, lembra de mim? Cara, eu fiquei meio que balançado. Eu disse, claro que eu lembro. Poxa, tudo bem, Marcela? Ah, mais ou menos. Eu te dou o telefone, tu me deixa no vácuo? Eu liguei para perguntar o que tu tem contra mim. Eu disse, não, querida, não é nada disso. Aí expliquei a novela toda. Ela disse, olha, nem perde tempo me explicando, porque eu já sei de tudo, porque tu acha que eu consegui o telefone do teu trabalho como? Bom, até hoje eu não sei quem foi o informante. Com certeza, Cláudia e André não foi, que eles juraram de pé junto. Mas daí, eu marquei um encontro, nós saímos, foi maravilhoso. Olha, aquela coisa que juntou, assim. Um mês depois, nós estávamos namorando, oficialmente namorando, e tivemos a nossa primeira vez. Nossa, se eu já estava assim, vidrado por ela, depois daquilo, eu estava apaixonado, eu estava de quatro. E eu percebi alguma reciprocidade. O tempo de namoro foi passando. Eu comecei a ganhar meus novos salários, os abonos, as ajudas de custo, as comissões, o dinheiro começou a entrar. Eu dominei até com uma facilidade acima do que eu esperava meu novo cargo. Eu peguei Cláudio como meu braço direito, meu primeiro secretário. O cara me ajudava muito, o cara era um irmão fora e dentro da empresa. Aí eu, comentando com Marcela, um dia que ela estava lá no meu apartamento, eu disse, esse apartamentinho aqui tá pequeno, né? Ela falou, não tem muito a ver com o status do cargo que tu tem agora. Tu pode ter coisa melhor. Pô, investe em ti, caramba. Aí eu falei pra ela, mas o que tu acha? Eu devo comprar ou alugar? Ela, não, vai devagar. Primeiro aluga um bom apartamento, melhor. Fica uns 2 anos lá, vê se tu vai esquentar no cargo. Depois tu compra. Eu, tá, gostei. Ela falou, já que tu vai alugar um apartamento maior, mais amplo, quer casar comigo? Aí eu comecei a rir. Aí no final que eu ri, ela estava séria. Tá rindo por quê? Poxa, isso é a forma que tu tem de responder um convite de casamento? Eu digo, tu tá falando sério? Ela, claro, ninguém brinca com isso. Mas nós estamos namorando há menos de 6 meses. E daí? Eu não sei tu, mas eu tenho certeza que tu é o homem da minha vida. Eu digo, minha mulher, deixa de ser doida. Como é que tu pode concluir isso? Bom, então vamos pelas razões secundárias. Quando eu comecei a te encarar naquele bar, tu olhava e desolhava, olhava e desolhava, e olhava e desolhava, olhava e desolhava, de que ia parar? Eu achei lindo. Eu sempre gostei de homem tímido, daquele homem que não é metido a pegador, de come todas. E aí eu resolvi falar contigo. Foi quando eu falei, sim, tu foi perguntar se eu era primo da Sueli, né? Ela parou me olhando assim. Aí de repente mas afinal, quem é essa Sueli? Eu nunca te perguntei. Ela disse, olha, foi outra razão que eu achei uma característica linda em ti. Tu não é curioso.
E outra, com relação a Sueli, não tem nem ideia, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Aí ela começou a rir, eu digo, o quê? Tu foi lá na mesa, usou o Sueli para chegar em mim? Ah, não, para chegar no garçom. E eu falei, louca. E vem cá, e se eu não te dou a bola e coisa? Ué, eu simplesmente viraria as costas e iria embora dizendo, Marcela, você tentou. Mas graças a Deus, o Cláudio me salvou. Eu gostei muito dele. Da Andréia eu ainda não tenho muita intimidade, mas dele eu gostei. Mas eles podem ser os teus padrinhos. Para mim, eu já tenho meus padrinhos que tu sabe, né? Dora e Bianchi. E outra coisa, eu te dei meu telefone e tu não ligou, tu esqueceu, tu achou que isso me ofenderia, eu achei aquilo lindo. Sabe, eu não aguento mais, sabe, esses homens assim que colam, que ficam mandando flor, que ficam ligando toda hora, que ficam convidando para isso, para aquilo, querendo mostrar o que não são. Tu não ligou porque não foi natural. Isso é raro hoje em dia. E também depois que nós saímos, começamos a sair, você me respeitou. Você não avançou o sinal. Você foi romântico, você deu tempo a tempo, até no meu, sabe, tempo demais, mas achei lindo. Então essas são as razões secundárias. Eu falei, tá, e quais as primárias? Não, quais as primárias? Não. A primária. Com todo esse jeitão de caipira, de banana do interior, quando nós fomos para a horizontal, você me surpreendeu. Não que isso para mim seja importante, é só fundamental. Mas aí eu disse, eu quero ser mulher desse cara. Mas eu não vou te enganar, não. Eu disse para mim, eu já sou a mulher desse cara. Falta agora só ele saber e me querer. Então eu te pergunto, você quer casar comigo? 40 dias depois, nós estávamos casados. Nossa, uma cerimônia simples na minha cidade. Foi a família dela, foi a minha família. Não teve grandes festas, não teve nada. E eu aluguei um belo apartamento. E coube a mim encontrar esse apartamento. Procurei daqui, procurei dali. Uns não me agradavam por causa de preço, outra localização, outra situação do prédio. Aí de repente eu cheguei através de um anúncio. Um prédio incrível. Muito bem localizado. E um apartamento lindo. E o aluguel baratíssimo, comparando os preços de mercado. Um apartamento, 2 por andar. No 6º andar, dentro daquilo que a gente queria, uma varanda, com 2 quartos, um terceiro reversível, uma sala, uma suíte, uma cozinha maravilhosa. Meu Deus, perfeito. O condomínio do prédio não era muito caro. Eu até estranhei, poxa, mas como que um apartamento desse tá tão barato? Aí o Plínio, o porteiro, gente boa pra caramba, prestativo, sabe aquele João faz tudo? Ó, se o senhor precisar disso, se o senhor precisar daquilo, e pá. Ele disse, olha, esse apartamento ficou vazio durante muito tempo. Aí o doutor Eduardo veio com a família, alugou e 3 meses depois saiu. Aí ele ficou desocupado por pouco tempo, porque logo o senhor chegou. Tá bom. Agora, e o preço? Por que ele é tão barato? Aí eu falei, vai perguntar para o proprietário. Também pergunte por que o proprietário deixou tanto tempo sem alugar. Aí eu sei que alugou para o doutor Eduardo, que eles são amigos, mas também não sei por que ele manteve ele para ser alugado. Não sei, eu sei que foi isso, ele também não me interessava. Aí foi muito legal, muito legal. Marcelo lá veio, gostou do apartamento, gostou de tudo. Aí ela disse, que bom. Eu estava meio preocupado com o teu bom gosto. Eu disse, tá preocupado com o meu bom gosto. Acho que eu não sei. Tu casou comigo com o meu dinheiro só porque eu fui promovido e estou ganhando bem, alugou para mim assim. Tu tá falando sério?
Eu disse, claro que não, tô brincando. Ah, então tá. Porque agora que nós vamos morar juntos, nós somos marido e mulher, tu nunca me perguntou o que eu faço na vida? Eu falei, eu digo, vocês, tu desenha, tu é pintor? É isso. Tá, mas e daí? Eu estou sabendo. Inclusive, esse terceiro quarto reversível vai ser o teu ateliê para te trabalhar e coisa. Ela, não. Esse é muito pequeno, vou querer o outro lado. Porra, tu deve ter tralha mesmo, né? É. Agora eu só espero que depois que você descobrir o que eu faço realmente, você não queira sair do emprego para viver às minhas custas. Eu digo, porra, bem que eu tinha que ouvir uma dessa. Fiz uma brincadeira boba, ouvi outra. Digo, aham, tá bom. Então vamos lá, nós falamos mais no assunto. Foi feita a mudança e veio as tralhas dela. Senhor Romário, a minha mulher era pintora. Ela fazia quadros lindíssimos. Mas também era uma designer. A minha mulher, ela tinha tantas qualidades e tantas profissões, que eu fiquei pasmo. Eu não... Sabe aquela coisa de não querer perguntar, ela não querer dizer e tu descobrir tudo numa hora só? E eu vi ela desenhando um quadro, mas espetacular. Eu falei, nossa, que lindo. Ela, que bom que você está gostando. Espero que a doutora Marisa goste também. Eu digo, ainda falei, se não for a doutora Marisa, eu dei o sobrenome, não vou, é todos nomes assim fictícios, eu não quero. Se não for ela, as outras Marisas poderão gostar. Ela é meio exigente. Porque, Marcela, grande incentivo que tu fez isso aqui é para a doutora Marisa. Eu digo, como é que é? Ela me encomendou esse trabalho já há tempo, eu vim adiando também com esse atropelo do casamento, com a mudança de vida, e eu tenho muitos projetos para entregar para as empresas. Sabe, eu tenho a revista tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, agora eu tirei um tempinho para fazer o quadro da doutora Marisa, que era muito amiga da minha mãe. Foi quando eu descobri que a família da minha esposa era de gente de posses e que Marcela saiu de casa para ter a vida dela, para poder criar. Mas se dava muito bem com a família, mas principalmente com a irmã, a Dora, esposa do Bianchi, que eu fui saber que era um cirurgião. Eu digo, meu Deus do céu. Agora aí me deu curiosidade, eu não gosto de ser curioso não. Mas já que nós somos marido e mulher, quanto tu vai cobrar? Eu não sei ainda, não sei se ela vai gostar ou não, vai depender do olhar dela, do comentário dela. Mas ela é muito querida, a gente deve muito favor para ela. Para ela não vai passar de 100 mil. Eu disse, puta que pariu. Para mim deixar de ser besta, ou para eu deixar de ser besta. Marcela me surpreendia. Aí entramos para o apartamento. Eu diria que seria perfeito, não fosse o vizinho de andar. Senhor Romário, pense num homem sinistro. Aquele de bota preta, calça preta, aquele casacão preto. Um homem de seus 50 anos, aquela sobrancelha já grisalha, uma barba grisalha. Também nada contra, senhor Romário, nada contra. Olha, não estou com velhofobia aqui, não. Mas um homem de 1,90 m, assustador. No primeiro dia que eu o encontrei no elevador, eu dei bom dia e não respondeu. Aí quando descemos no mesmo andar, ele abriu a porta do apartamento dele, deu a mínima para mim. Aí eu conversei com Marcela a respeito. Ela disse, ele é meio estranho, mas tá lá dentro da casa dele, não tem nada a ver com isso. Se ele não me der bom dia, é um bom dia que eu economizo, estou no lucro. O cara não era muito se preocupar, não. Só que, aos poucos, seu Romário, eu senti a atmosfera do apartamento algo estranho, algo deprimente. Eu me sentia deprimido, eu sentia a casa, sei lá, perdeu o brilho, era uma coisa, parecia que a casa estava viva. A gente começou a ouvir uns estalos.
Aí teve uma noite que Marcela acordou gritando. Eu abracei, que é isso? Ela, vai embora. Ele tá aqui. Eu digo, quem que tá aqui? Vai embora. Eu digo, querida. Acorda. Eu acendi a luz, é um pesadelo. Ela abraçou em mim, assim, ela chorava. Você não viu? Eu digo, não vi nada. Ele estava aqui, ele queria me pegar, era sufoco. Aí ela falava, ele? Eu digo, mas ele quem era uma sombra gigantesca, claro. Ela ficou impressionada com o vizinho, só pode. Mas, seu Romário, o tempo passou. E Marcela começou a ficar deprimida. Aquela casa insuportável, pesada, aquele apartamento, sabe? Teve um dia que eu fui na varanda, eu vi teias de aranha na varanda. Eu cheguei a dar um grito, o que é isso? Eu comecei a ver Marcela tomando calmantes, ela deixou de ir na academia, ela perdeu aquele brilho. Ela não conseguia trabalhar, ela estava adoecendo. Eu chamei o Bianchi, ele veio, achou estranho, indicou uns colegas, nós fomos lá. Já minha sogra veio, estava todo mundo preocupado. E eu cismado com aquele vizinho, a criatura do mal. Aí sabe quando a gente pega birra de uma pessoa? Aí eu encontrei ele um dia assim, eu encarei. Ele me olhou como se eu não estivesse ali. Aí eu lembrei do detalhe, o tal do Dr. Eduardo ficou na casa só por 3 meses. Eu digo, será que tem a ver com o apartamento? Será que tem a ver com aquele louco daquele meu vizinho, que ele não queria gente ali, que ele queria ser o dono do andar, aquela coisa? Aí eu fui falar com o Plínio. E disse, Plínio, fala pra mim, nesse tempo que o ex-morador teve no apartamento, ele comentou alguma coisa ruim, alguma coisa, com relação ao quê? Não, com relação ao vizinho. Não, o Leopoldo? O Leopoldo ele é esquisito, mas mora aqui há muitos anos. Não, o Leopoldo não incomoda ninguém, não. Que isso? Eu disse, mas sabe o jeitão dele? Parece que ele mexe com coisas sombrias. O Plínio falou assim, não parece não, ele mexe. Eu digo, pronto. E esse doutor Eduardo, na permanência dele aqui, tu soube assim de alguém ter passado mal, de ele ter reclamado do apartamento e coisa? O Plínio falou, Gabriel, não. Deixa eu te explicar. O doutor Eduardo, ele não era da cidade. Assim como tu, que me falou que não era da cidade, veio para trabalhar com ele. Mas quando ele veio transferido, ele é um homem de muitas posses, ele comprou um apartamento lá na beira da praia, que diz que é um deslumbre. E eu não acreditava quando falava do que era, do que não era. Afinal, ele estava morando aqui no prédio, que convenhamos, é um bom prédio. Poxa, eu jamais poderia nem sonhar morar aqui, mas quando falava daquele apartamento aí, o doutor Eduardo me chamou para fazer uns serviços de acabamento lá. Cara, lindo demais. E aí, claro, a gente é curioso, eu perguntei, poxa, o que o senhor está morando lá no prédio? Ele me explicou que a obra do seu apartamento atrasou muito. Aí quando ele veio morar na cidade, ele teve que morar em hotel, e a esposa dele não aguentava mais morar em hotel. E o proprietário desse apartamento tinha a unidade vazia, ofereceu para o amigo. Ele ficou aqui 3 meses, quando a sua nova casa ficou pronta, ele foi embora. Foi isso. Aí ele elogiou demais para o amigo o apartamento e disse, pô, que é um desperdício, está parado ali, está deteriorando, que ele devia alugar, ganhava algum dinheiro, então vendesse, que não entendia qual era a vantagem de um apartamento fechado. Apesar do cara ter muito dinheiro, não justificava, tá rasgando dinheiro e coisa, ele resolveu deixar. Foi isso, aí tu chegou e alugou. Mas o que está acontecendo? Perguntou o Plínio. Eu disse, que Marcela, desde que entrou nesse apartamento, tem acontecido coisas estranhas. A gente ouve estralos, eu escuto estralos, ela está tendo pesadelo e ela está doente. Eu percebi mesmo que a tua esposa tá mais magra, né? Ela era tão divertida, ela tá para baixo, né? Mas tem que ir no médico. Mas teu vizinho não tem nada a ver com isso. Eu, tá. Passam uns dias, eu volto do trabalho, porque Marcela me ligou, dizendo que ela não estava bem. Que
que ela estava vendo coisas dentro de casa, que ela estava desesperada, que ela não aguentava, que ela estava nervosa. Eu digo, meu amor, aguenta aí que eu já vou. E eu saí com tudo. Quando eu chego em casa, eu vou abrir a porta, ela estava aberta. Aí eu chamando Marcela, aí eu ouvi um barulho na cozinha. Quando eu olho, tá aquele homem, aquele vizinho, na minha cozinha. Cara, eu simplesmente... Escuta aqui, o que você está fazendo dentro da minha casa? Ele me olhou. Rapaz, se acalme. Eu explico. Mas não venha com agressividade, que eu possa me sentir obrigado a te machucar, e não é a minha intenção. Mas ele falou aquilo com uma força tão grande, tão poderosa, tão seguro de si, que eu não me senti ameaçado, eu me senti mal educado. Um mau anfitrião, embora eu não tivesse convidado. Aí ele tirou uma chaleira que estava no fogo, encheu uma caneca, era uma espécie de chá. Aí foi até a cama. Marcela me olhou, ai, que bom que tu veio, meu amor. Ai, nossa, eu não sei o que seria se o senhor Leopoldo não ouvisse meus gritos, não viesse me socorrer. Eu olhei assim para ele, amei até. Aí ele esticou. Eu falei, o que o senhor está dando para ela beber? Estou dando algo que, se bem não fizer, mal não fará. Eu sei o que estou fazendo. Aí deu o chá. Me perguntou, e aí, minha filha, tá bom? Ela, nossa, tá uma delícia. Ah, mas me dá a xícara aqui, por favor. Ah, mas eu quero mais um pouco. Não, me dê a xícara aqui, que eu não quero que você suje sua roupa de cama. Aí ele pegou a xícara, eu não entendi, mas como assim sujar a roupa de cama? Bom, ele pegou a xícara, Marcela adormeceu. O que você deu para ela? Eu dei algo que irá ajudá-la. Aí vamos fechar a janela, deixar relaxar. Aí saímos, fomos para a sala. Ele me olhou. Você tem que procurar ajuda. Fizeram um trabalho pesado contra a sua esposa. Aí o senhor só pode estar brincando. Eu não brinco com o desconhecido. Foi algo forte. Aí eu falei, olha, então vou ser sincero com o senhor. Eu estava sentindo isso mesmo. Mas olha, o senhor pode não acreditar, ele disse, que você pensava que era algo da casa, ou algo feito por mim. Eu fiquei meio sem ação. Eu digo, não, jovem, se eu quisesse fazer algo contra vocês, mesmo que o meu desejo fosse acima do meu controle, eu não conseguiria fazer. Porque eu não tenho motivos para isso. E se alguém chegasse para mim e pedisse para eu fazer, eu não faria. Porque teria certeza de estar representando o mal. Porque vocês com certeza não merecem. Você deve estar perguntando se tem inimigos. Não, você não tem inimigos. Você deve estar perguntando se a sua esposa tem inimigos. Não, ela não tem inimigos. Rapaz, você pode estar confuso. Mas eu vou lhe falar um dito popular. Algo que parece sem nenhum sentido ou importância, mas é aconselhável que se leve a sério. Você está preparado para enfrentar os seus inimigos, mas é um alvo fácil para os seus amigos. Senhor Romário, de cara me veio o nome do Cláudio. Eu falei, Cláudio. O homem olhou para mim. Ele é seu amigo? Olha, até hoje eu acreditei que ele fosse meu irmão. Então ele disse, não pode continuar acreditando que esse mal que foi feito contra a sua esposa
veio de uma mulher. Eu digo, não é possível. Eu mal tive umas namoradinhas. Marcela foi a minha primeira namorada séria, minha primeira mulher séria. Mulher nenhuma me odiaria tanto. Mas quem está falando em ódio? Eu estou falando num sentimento tão grande quanto. Meu amigo, nada mais destruidor que um amor não correspondido. Pessoas matam muito mais em nome do amor do que simplesmente por ódio. Seu Ramalho, o homem se retirou. Eu fui pro quarto. Fiquei ali com Marcela, vendo ela dormir. Até estava com uma fisionomia melhor, porque ela andava pálida, com olheiras. Aí eu pensei, não é possível. Andréia foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Não era possível. Eu saí, fui e bati na porta do homem. Ele atendeu. Pode perguntar. Eu olhei para ele, mas quem disse que eu vim lhe perguntar alguma coisa? Qual razão que eu traria aqui, se você nunca bateu na minha porta? Eu falei, como a gente sabe quem está por trás dessa maldade? Ele me disse, o mal que você deseja a alguém, ele atinge essa pessoa com força. Mas depois ele volta e atinge quem desejou com uma força muito maior. Cuide da sua esposa. Procure ajudá-la. Leve-a para ter a proteção de pessoas preparadas, que ela vai sair. Ela tem muita vida, muita luz. Ela tem você. E deixe a vida correr. Se você fizer o tratamento certo, sua esposa sairá facilmente dessa. Porque ela terá o seu amor e terá a minha proteção. Eu falei, mas o senhor está me dizendo que irá protegê-la? Ele disse, eu a protejo desde o primeiro dia que ela entrou aqui. Fique tranquilo, a minha parte eu farei. Mas eu tenho um limite. Eu estou segurando para que não cresça o mal que desejaram a ela. Se não fosse isso, talvez ela não estivesse mais entre nós. Ela corre risco de morte? Não. O trabalho foi para que ela ficasse com problemas mentais, sequelas terríveis, para que você se afastasse dela e ficasse livre para novas relações. O que está feito, mas não vai crescer. Agora o senhor tem que fazer um tratamento para recuar, para que os efeitos colaterais sejam banidos. E aí só com pessoas que realmente estejam preparadas. Aí foi quando eu perguntei, poxa, mas quem seria? Ele disse, procure o Dr. Eduardo, o antigo morador desse apartamento. Senhor Ramalho, a minha vida estava a milhão. A minha vida estava a milhão. E eu fui procurar esse Dr. Eduardo. Nossa, um prédio incrível, o homem era muito importante, era um alto executivo, secretária, isso, uma sala com tapete assim, cheio de gente esperando para falar com ele. Quando eu cheguei, eu disse meu nome. A secretária falou, minutos depois ele me chamou. Eu entrei, Dr. Eduardo? Ele sim, um homem grande, um homem bem vestido. Olha, desculpa incomodá-lo. Você não me incomoda, meu filho. Leopoldo me disse que você viria. Sente.
vamos conversar. O senhor Romário iniciava ali um longo tratamento baseado em técnicas, Olha, eu não quero nem entrar em detalhes, mas eu conheci muitas pessoas boas de todas as camadas sociais que ali estavam todas no mesmo nível. E elas realmente oraram e trabalharam para recuperar Marcela. E a recuperação foi mais rápida do que se esperava. Como também foi rápida a entrada de Cláudio na minha sala chorando. Aí que eu perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que Andréia sofrera um terrível acidente de trânsito, que estava muito mal na UTI e que não corria riscos aparentes de morte, mas que tiveram uma fratura violenta na espinha dorsal e, se sobrevivesse, estaria condenada a viver numa cadeira de rodas. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Confesso ter ficado chocado quando eu soube do que havia ocorrido com Andréia. Na verdade, fechava todas as previsões feitas por Leopoldo, um vizinho estranho que até bem pouco tempo eu considerava um ser do mal, um inimigo a ser evitado, porque queria prejudicar a Marcela e a mim. Com o tempo, eu percebi que era justamente o contrário. Ele protegia a minha mulher. E o mais interessante, de alguma forma eu entendia que ele percebia tudo o que acontecia com ela e a protegia desde que nós chegamos ali. E outro ponto, que era tipo uma aresta, uma peça solta. Quando eu conheci o Dr. Eduardo, eu tive a impressão de já ter visto o seu rosto. Sr. Romário, foi um choque. Foi um choque quando eu descobri, por associação, Leopoldo era irmão de Eduardo. O meu vizinho era o proprietário do apartamento que eu aluguei. E era um imóvel que ele deixava fechado, pelas razões dele, talvez até por não ter vizinhos incomodando ali no andar. Ele cedeu o apartamento para o seu irmão de forma gratuita, enquanto o casal aguardava a conclusão da sua casa definitiva. E nós fomos naquele prédio, não sei se por uma coincidência ou levados por uma proteção maior, não sei dizer. E quando vimos a movimentação da mudança do Dr. Eduardo, nos chamou a atenção e nós fomos perguntar para o Plínio se havia algum apartamento sendo alugado no prédio. Ele disse que tinha um que estava ficando vago, mas não sabia se o proprietário iria querer alugá-lo. E pasme, Sr. Romário, Leopoldo abriu a exceção porque ele nos viu ali conversando com o Plínio. Nós não percebemos a sua presença. Então ele concordou em alugar o imóvel até num preço bem abaixo do mercado para ter Marcela perto dele, porque sabia do risco que ela corria e que, de alguma forma,
se sentir obrigado a ajudá-la.